Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar, o que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax, o instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria: compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta: te deixar dependente, frustrada e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo: as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular. Cada um com assinatura. Cada um com uma trama pela metade. Nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência, sem episódio gotejado para te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados. Legenda ou dublagem em português feita com cuidado. Organização real, sem caça em 5 lugares. Respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal.
A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos, sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar. Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo. Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no drama vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa, e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual, ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar. O que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax, o instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria. Compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta: te deixar dependente, frustrada e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo, as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios.
personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular, cada um com assinatura, cada um com uma trama pela metade. Nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência, sem episódio gotejado para te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados, legenda ou dublagem em português feita com cuidado, organização real, sem caça em 5 lugares, respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos. Sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar. Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo. Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no Drama Vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa, e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados
sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro, sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual, ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar. O que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax. O instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria. Compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta: te deixar dependente, frustrada e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo, as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular. Cada um com assinatura. Cada um com uma trama pela metade. Nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência,
sem episódio gotejado pra te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados, legenda ou dublagem em português feita com cuidado, organização real, sem caça em 5 lugares, respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou, sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos, sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar. Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo. Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no Drama Vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa, e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual. Ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar, o que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax, o instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria, compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta, te deixar dependente,
frustrada e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo, as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular. Cada um com assinatura. Cada um com uma trama pela metade. Nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência, sem episódio gotejado para te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados. Legenda ou dublagem em português feita com cuidado. Organização real, sem caça em 5 lugares. Respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos. Sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar.
Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo? Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no drama vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual, ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar, o que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax, o instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria, compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta: te deixar dependente, frustrada, e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo, as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado.
a dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular, cada um com assinatura, cada um com uma trama pela metade, nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência, sem episódio gotejado para te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados, legenda ou dublagem em português feita com cuidado, organização real, sem caça em 5 lugares, respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos. Sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar. Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo. Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no Drama Vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa, e só para quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual. Ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido.
Se você já sabe de cor o que é Amar Dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar, o que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax, o instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria: compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta: te deixar dependente, frustrada e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo: as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular. Cada um com assinatura. Cada um com uma trama pela metade. Nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência, sem episódio gotejado para te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados. Legenda ou dublagem em português feita com cuidado. Organização real, sem caça em 5 lugares. Respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3,
5 anos. Sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar. Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo. Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no drama vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa, e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual. Ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar, o que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax, o instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria, compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta, te deixar dependente, frustrada, e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo, as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante.
30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular, cada um com assinatura, cada um com uma trama pela metade. Nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência, sem episódio gotejado para te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados. Legenda ou dublagem em português feita com cuidado. Organização real, sem caça em 5 lugares. Respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos. Sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar. Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo. Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no Drama Vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa, e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante.
O que você sente assistindo muda por inteiro, sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual, ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar, o que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou, escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax. O instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria. Compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta: te deixar dependente, frustrada e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo, as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular, cada um com assinatura, cada um com uma trama pela metade, nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência,
sem episódio gotejado pra te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados, legenda ou dublagem em português feita com cuidado, organização real, sem caça em 5 lugares, respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos. Sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar. Comprou, está disponível. Assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo. Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no Drama Vício, escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa, clica, e ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa, e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual, ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre. Antes de eu te contar uma história que talvez seja a sua, um aviso rápido. Se você já sabe de cor o que é amar dorama, minissérie asiática e tramas que viciam, vai logo no link dos comentários ou em dramavicio.com. Não espera o vídeo acabar, o que está lá já fala por si. Mas se você quer entender por que tanta gente está abandonando os aplicativos de moeda e episódio travado, então fica, porque o que vem agora é sobre você. Deixa eu desenhar uma cena. É noite. Você finalmente deitou. Escolheu uma história e mergulhou nela. Os personagens já moram na sua cabeça. E então chega aquele momento, o clímax, o instante em que tudo vai explodir e a tela congela. Uma mensagem fria, compre mais moedas. Ou pior, o próximo episódio só amanhã. Se essa cena é familiar, continua comigo, porque existe um final muito melhor para essa história. Agora vamos entender o que esses aplicativos realmente fazem, e não tem dramatização nenhuma nisso. O modelo inteiro foi construído com uma meta: te deixar dependente,
frustrada e gastando mais do que você imaginava. O roteiro é sempre igual. Você entra de graça. Os primeiros episódios são ótimos. A história fisga, o apego nasce. E no auge da sua atenção, o casal quase se encontrando, o vilão quase caindo, a protagonista na beira da decisão, surge o bloqueio. Cadê o play? Trocado por um pacote. E você compra, porque a história te capturou e o final virou urgência. Mas o enredo da armadilha continua. Você paga e descobre que os episódios ainda pingam um por dia, que o plano não cobre aquela série, que a dublagem exige outro pacote, camadas e camadas de cobrança, cada uma calculada para parecer pequena demais para reclamar. Moeda aqui, mensalidade ali, episódio avulso adiante. No fim do mês, a fatura conta a verdade, e o número assusta. O detalhe mais amargo, as histórias que você queria ficaram pela metade. E entram os anúncios. Personagens indesejados que aparecem na cena mais emocionante. 30 segundos de comercial demolindo um clima que 10 episódios ergueram. Junte a legenda mal traduzida que te perde nos diálogos cruciais, a imagem com metade da qualidade, e o aplicativo que trava bem no melhor momento, com você deitada e imersa. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos eles arruinam a experiência do que você ama. E há uma reviravolta pior que todas. A série some. Você guarda uma história nos favoritos, ainda no meio, planeja o fim de semana, abre o aplicativo, e ela não está mais lá. Apagada, sem aviso, sem explicação. Horas, emoção, às vezes dinheiro, tudo desaparecido como se a trama jamais tivesse existido. E não é raro, é a rotina desses serviços. Quando acontece com algo que você amava, a raiva é mais que legítima. Aí começa o capítulo que você conhece de cor. Você caça a série em outro lugar, busca o nome, acha em outro aplicativo, baixa, cria conta, e só tem metade dos episódios. O resto, espalhado. A dublagem, num terceiro aplicativo. E esse cobra uma mensalidade indesejada. Você roda nessa busca até entender que procurou mais do que assistiu. O desfecho. 4, 5 aplicativos no celular. Cada um com assinatura. Cada um com uma trama pela metade. Nenhum entregando a experiência completa que era sua por direito desde o começo. Esgota. E nada disso é por acaso, é roteiro proposital. Quanto mais fragmentada a sua experiência, mais você fica refém de cada serviço sozinho. Imagine querer recomendar uma série. Você indica, a pessoa vai atrás e descobre que não tem no aplicativo dela, que o serviço dela cobra diferente, que os episódios estão trancados para ela. A história que te marcou nem dá para dividir. Isso revela o quanto esses serviços te enxergam como número, não como pessoa. Ver uma boa história deveria ser o capítulo mais simples de todos. Você escolhe, abre, assiste. Sem barreira, sem moeda virando jogo de paciência, sem episódio gotejado para te prender, sem anúncio matando o clima que a trama construiu, sem série evaporando depois do seu apego. Quando o amor é real, o mínimo é viver a história do começo ao fim, no seu ritmo, na sua hora, sem ninguém escolhendo por você o momento de seguir. Não é luxo, é o básico. E ser tão raro denuncia o quanto esses aplicativos te subestimam. A experiência certa teria começo, meio e fim assegurados. Legenda ou dublagem em português feita com cuidado. Organização real, sem caça em 5 lugares. Respeito pelo seu tempo e pela sua emoção. E seria sua de verdade, não um aluguel mensal sujeito ao humor da empresa. E é exatamente esse final feliz que o Drama Vício escreve, funcionando de um jeito que não lembra em nada o que você já usou. Sem mensalidade, sem moeda virtual, sem episódio racionado por dia. Você escolhe a história, paga uma vez só, e ela é sua para sempre. Acesso vitalício. Aqui, não é licença poética, é literal. A série comprada hoje estará disponível daqui a 1, 3, 5 anos. Sem renovação, sem cobrança ressurgindo, sem susto na fatura. Pagou uma vez, é seu, ponto final. E completa é completa de verdade. Não metade com o resto trancado. Não o pedaço que o aplicativo soltou. É a história inteira, do primeiro episódio ao desfecho, de uma vez, para você viver como quiser. Uma tarde, uma madrugada, um fim de semana dentro de uma única trama. O ritmo é seu. Ninguém entra na história sem ser convidado. O catálogo guarda doramas, K-dramas, minisséries de romance e de ação, thriller, drama de época, histórias BL, animes, tudo o que você garimpou por esses aplicativos e quase nunca achou completo ou em português. Aqui está em português, organizado, sem garimpo, sem nenhum anúncio. Você abre, dá o play e fica só você e a história. O acesso é direto, pelo celular ou pelo computador, sem baixar, sem configurar.
Comprou, está disponível, assiste quando e onde quiser. É como o entretenimento deveria ter sido escrito desde o primeiro capítulo. Pensa na sua noite de hoje. Você quer assistir algo? Abre um aplicativo. O grátis não te chama. O que chama está trancado. Vai para outro. A série não tem em português. Tenta um terceiro. Tem, mas só até o episódio 8. E você já estava no 12. Meia hora some e a frustração chega antes do que você queria. A noite começa com um gosto ruim. Agora reescreve a cena. Você entra no drama vício. Escolhe a história que te indicaram ou que te deixou curiosa. Clica. E ela está ali, completa, em português. Nenhuma barreira entre você e o primeiro episódio. Você começa e só pra quando bem quiser. A história termina sozinha, no momento certo, sem um sistema gritando que você já viu demais hoje. Dita assim, a diferença soa pequena, mas quem viveu os dois lados sabe que é gigante. O que você sente assistindo muda por inteiro sem aquela tensão de fundo. O vai travar antes do fim? A conta sem fim de quanto custa continuar. Sem tensão, sobra a sua história. E é aí que você relembra o que é assistir de verdade. As histórias que você ama merecem ser vividas sem nenhum corte. O romance que acelera o coração, o thriller que te prende no sofá, o drama que arranca lágrima de surpresa. Nenhuma delas merece ser partida por um sistema que decidiu que você já consumiu o bastante hoje. Você merece terminar o que começou, assistir sem negociar com moeda virtual, ter uma experiência à altura do carinho que você dedica a essas tramas. Se essa história fez sentido para você, o link está fixado nos comentários, ou é só acessar dramavicio.com. Você entra, percorre o catálogo, escolhe a sua história e já sabe exatamente o que está levando antes de tudo. Sem pegadinha, sem renovação escondida, sem susto depois. Uma história completa, sua para sempre.